As falsas memórias espontâneas, elas acontecem devido às características próprias do funcionamento da nossa memória e elas não dependem de uma fonte exógena, ou seja, elas acontecem dentro da minha memória sem que necessariamente eu tenha uma informação externa que tenha feito ela se distorcer. Já as sugeridas, elas são a incorporação de uma informação externa advinda de outras fontes. E aí, essa incorporação na minha memória acaba fazendo eu me lembrar daquela informação exógena como se ela fizesse parte daquela memória. Por exemplo, se nós fôssemos fazer um exemplo de uma situação. Eu sou testemunha de um assalto a uma lanchonete, por exemplo. Uma distorção, por exemplo, que poderia acontecer, seria endógena, ou seja, eu lembro, num primeiro momento, que essa pessoa que assaltou a lanchonete estava usando algum tipo de arma, algum tipo de coisa para coagir as pessoas. De fato, era uma faca, mas como hoje em dia é mais comum as pessoas usarem armas de fogo, e aí 2 anos depois, 3 anos depois, quando vocês me perguntam como foi, eu digo para vocês, não, certeza, ele tinha uma arma, era um revólver, era assim, era assado. Mas por quê? Porque eu estou inventando? Não, porque cabe essa informação interage. Nós vamos falar um pouquinho desse mecanismo daqui a pouco. Mas então eu passo a me lembrar, não só a acreditar, mas eu lembro, eu tenho a vívida memória, eu enxergo aquela pessoa com um revólver na mão. Quando nós estamos falando de situações de sugestão externa, nós estamos falando de alguma coisa que acontece nesse processo entre a aquisição da informação, guardar essa informação e quando ela vai ser recuperada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos depois. Então, nesse caso, nós poderíamos dizer assim, o fato é que essa pessoa usava uma touca para se disfarçar na hora de assaltar a lanchonete. E quando eu sou entrevistada lá na delegacia, 3 dias depois de acontecer o assalto, normalmente não é 3 dias depois, né? É no mesmo dia. Mas então, eu sou então a entrevistada sobre o que é que eu vejo. E aí alguém pergunta para mim assim, aonde é que você estava exatamente quando o cara de boné laranja entrou na lanchonete? Ué, mas eu não disse para vocês que era uma touca que ele usava? Vejam como eu acabei de receber uma informação adicional. Ninguém chegou para mim e disse assim, tu vai te lembrar agora que é um boné laranja. A informação está ali, embutida. E eu estou sob estresse, eu estou cansada, eu estou chateada, eu estou incomodada devido a tudo isso que aconteceu. Naquele momento eu posso pura e simplesmente responder, eu não vi ele entrar porque eu estava de costas para a porta. Essa vai ser a minha resposta. Aí, sei lá, meses, anos depois, alguém chega e me pergunta, objetivamente, como é que foi que aconteceu? Então, eu estava de costas, mas eu sei que o cara usava um boné laranja. Eu passo a incorporar, minha memória incorpora essa informação, essa sugestão, e ela faz parte, a partir de então, das lembranças que eu vou ter daquele fato. E isso acaba sendo um dos motivos pelos quais, tipicamente, nós passamos no nosso cotidiano.